Olá, paz do Senhor. Bem-vindos ao canal Buscai a Todo Tempo. E eu venho mais uma vez trazer para vocês um estudo a respeito de algo sobre a Bíblia. E o estudo de hoje eu venho trazer o estudo sobre a chamada de Abraão. Para iniciar a chamada de Abraão, vamos voltar um pouquinho mais ao tempo. Vamos voltar a Noé. Quando Noé ele saiu da arca após o dilúvio, ele construiu uma vinha. E quando essa vinha deu frutos, ele produziu vinho, se embebedou. Quando ele se embebedou, um dos filhos dele, Cã, zombou ali da sua nudez. E os outros dois irmãos de Cã pegaram e tamparam a nudez do pai e posteriormente contaram a Noé o que Cã tinha feito. E quando Noé ficou sabendo disso, ele ficou furioso e ele amaldiçoou Cã e abençoou Sem e Jafé. E eu voltei um pouquinho ao tempo para explicar a respeito dessa bênção que ele profetizou na vida de Sem e de Jafé. E porque Abraão ele é descendente direto de Sem, ele é da linhagem de Sem. Então essa bênção que o pai ali de Sem, Noé, profetizou sobre a vida dele e alcançou as outras gerações dele. Por isso que nós devemos ficar atentos com as palavras que pronunciamos, as palavras que nós jogamos contra a vida de nossos irmãos, pois as palavras ela têm um grande poder no mundo espiritual. E só para trazer para vocês essa descendência de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 12, a Bíblia nos traz, no capítulo 11, a Bíblia nos traz qual que é a descendência de Abraão. Ali fala a respeito da confusão de línguas, no começo do capítulo 11, pois os homens teriam construído a Torre de Babel, pois eles queriam alcançar o céu e também eles tinham medo de vir outro dilúvio. Então eles pensaram que conquistando uma torre muito alta, eles poderiam escapar se Deus mandasse outro dilúvio. Só que Deus já tinha prometido ali para Noé que ele não faria mais isso, que ele não mataria mais toda a terra da mesma forma que ele matou. E eles também queriam alcançar até os céus com aquela torre. E não era a ordem de Deus. A ordem de Deus era que eles se espalhassem e povoassem a terra. Por isso ali Deus confundiu as línguas e fizeram eles se espalhar por toda a terra. E após Deus fazer isso, a Bíblia nos relata a linhagem de Abraão. Então, no caso, Sem, que era o filho de Noé, gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber, Eber gerou Peleg, Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou Naor, Naor gerou Terá. Terá que é o pai de Abraão. Terá ele gerou Abraão, Naor e Arã. Outra coisa também, aqui vou dar uma adiantada, que nós nos questionamos é porque quando Deus ele faz a promessa para Abraão, ele pede para Abraão deixar a terra e a parentela dele. Mas Abraão leva o seu sobrinho, Ló. Mas por que Abraão levou o seu sobrinho? Aqui a Bíblia nos relata, no finzinho do capítulo 11, a Bíblia fala que o pai de Ló, ele faleceu, que era o irmão de Abraão. E quem cuidava de Ló era o pai de Abraão. E o pai de Abraão também chegou a falecer. E eu creio que Abraão ficou com dó de deixar o sobrinho dele ali sozinho. Não relata a idade que o sobrinho de Abraão tinha quando eles saíram. Mas eu creio que ele queria ajudar o sobrinho, né, e não queria abandoná-lo. E ele desobedeceu a Deus, porque Deus falou para ele não levar ninguém, para ele deixar a parentela, levar só a esposa dele. Mas aí, pelo coração, pelo amor ao sobrinho, ele acabou levando o sobrinho também. Outra coisa interessante aqui também é que a Bíblia nos relata que o pai de Abraão já tinha o interesse de ir até Canaã, que é a terra prometida. Porém, ele parou no meio do caminho. Ele parou no meio do caminho na terra de Arã. E ali na terra de Arã ele ficou ali. Talvez a terra era boa, as colheitas eram boas. E ele preferiu ficar ali e não ir até Canaã. E quando o pai de Abraão morreu, Deus falou para ele, falou assim, tá na hora de você abandonar aí, de você deixar a sua terra, deixa a sua parentela e vai para a terra que eu prometi a vocês.
Aí Abraão pegou e saiu da terra. Então a primeira coisa que vemos é a obediência. Abraão imediatamente obedeceu à palavra de Deus. Ele não questionou: ah, Deus, aqui sou próspero, aqui eu tenho bastante ouro, tenho bastante dinheiro. Não, aqui eu tenho bastante servos. Aqui eu já tenho uma vila aqui que nós estamos plantando nesse lugar. Aqui eu tenho meus empregados, minhas plantações. Não, ele não questionou. Ele simplesmente abandonou tudo, pegou os seus animais, que a Bíblia fala sua fazenda, pegou os seus animais, pegou Ló, sua esposa Sarai, e saiu. E foi para onde Deus teria o chamado. E é isso que nós temos que aprender com Abraão. Nós temos que aprender a ser obediente, aprender a ouvir a palavra de Deus, ouvir o chamado de Deus e cumprir a vontade de Deus. Nós temos que aprender a orar buscando a vontade de Deus, assim como Abraão buscou. Pois Abraão estava feliz ali, ele estava bem, ele tinha ali, vamos falar assim nos dias de hoje, tinha um bom emprego, tinha um bom carro, tinha uma carreira promissora, mas não era isso que Deus queria para a vida dele. E continuando, Deus ele fez uma promessa. Deus ele prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão acreditou na promessa, apesar dele querer lá para frente dar o jeitinho dele, né? Ah, minha esposa não está engravidando, então vamos engravidar outra mulher aqui, uma serva minha, que vamos cumprir. Mas Deus ele não precisa que nós damos um jeitinho. Se ele prometeu algo na sua vida, ele vai cumprir. Custe o tempo que custar, o tempo que precisar esperar, nós temos que aprender a esperar em Deus e não querer dar o nosso jeitinho. Nós temos aquela velha frase, né, que é o jeitinho brasileiro. Nós não temos que dar o jeitinho brasileiro. Nós temos que esperar o jeitinho de Deus, pois é o jeitinho de Deus que vai ser o jeito bom, pois os pensamentos de Deus é melhor do que o que nós pensamos. E continuando, além dessa promessa, ele teve uma promessa bônus, que além da pátria na terra ali que ele iria entregar a Abraão, ele prometeu para Abraão uma pátria celestial. Tanto que Abraão, mesmo quando ele chegou na terra que Deus tinha prometido, ele reconhecia que ele era apenas um peregrino, que ele era apenas alguém que veio de fora, que ali não pertencia a ele. Abraão já esperava o céu, já esperava Jerusalém celestial, que mais uma vez nos ensina a esperar a nossa pátria celestial, a esperar Jesus vir nos buscar, a esperar descansarmos no seio de Abraão, a esperar buscarmos a terra que tem rios azuis, tem o chão de ouro, e descansar nos braços do nosso Senhor. Continuando, a promessa também revela Jesus Cristo, porque Deus falou para Abraão que nele seria bendita toda a nação da terra. Isso significa que essa promessa se cumpre até hoje. Toda a nação da terra é bendita através de Abraão. Para isso, nós temos que acreditar e seguir Jesus Cristo. Aceitar os mandamentos de Cristo e seguir a Ele para que nós possamos receber essa promessa. Só que para receber essa promessa não é simples assim. Deus prometeu, vamos lá, vamos pegar, vamos receber. Não. Nós temos um compromisso com Deus. Assim como Abraão foi obediente em tudo que Deus ordenou, nós temos que ser obedientes, buscar a face de Deus. E temos que ser dedicados a Deus. Dedicar a nossa vida, dedicar os nossos esforços. Tudo que fazermos, temos que entregar a Deus e dedicar a Deus. E para finalizar esse estudo de hoje, em Abraão nós verificamos a verdadeira fé. Ele tinha a verdadeira fé. Que a verdadeira fé salvífica, ela é expressa pela obediência. Quando nós somos obedientes, nós alcançamos a verdadeira fé. Não adianta nós falarmos que nós temos fé em Jesus, mas não obedecemos, não seguimos os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Nós precisamos seguir isso para nós alcançarmos. Assim nós teremos a verdadeira fé. Esse foi um resumo, um curto resumo da história de Abraão. Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Ele possa abençoar a sua semana. Hoje é domingo, a semana está apenas se iniciando. Que seja uma semana abençoada em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de ativar o sininho e mandar ele para uma pessoa que você ama muito.
Vamos compartilhar a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Não importa a sua religião. O que importa é pregar o bem, pregar o amor. Então vamos levar o amor a quem nós amamos. Que Deus te abençoe.